Então, beleza. Gente, essa história aqui é muito interessante. Ananias e Safira. Caso alguém não conheça, se prepare. Ela é super interessante. Ó, havia, porém... Vocês lembram como termina a última história? Termina com Barnabé vendendo o terreno dele e dando dinheiro do terreno para a comunidade ali dos cristãos, para ajudar ali a sustentar aquela comunidade, onde eles compartilhavam de tudo e ninguém passava necessidade. Então, pô, eles tinham criado uma comunidade muito top. E aí, beleza. Então o Barnabé fez isso, né? Vendeu e deu todo o dinheiro porque ele quis. Ninguém obrigou ele. Ele deu todo o dinheiro porque ele quis para poder ajudar o grupo. Agora vai vir um pessoal e vai querer agir igual o Barnabé. Só que eles vão mentir. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos. Não levou tudo, levou apenas parte. Mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Mentiram para poder pagar de pá, para poder parecer que estava doando tudo, para poder parecer espiritualzão. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como você quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Gente, é com esse mesmo Espírito Santo que nós estamos lidando. Deus tem misericórdia de nós, né? Mas aqui nesse começo, a presença de Deus era tão forte que se assemelhava ao entrar no Santo dos Santos do tabernáculo. Entendem? Então isso aqui vai fazer referência lá a Levítico, quando vai colocar quais são os critérios para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. E aí, para ele entrar no Santo dos Santos, ele tem que ter passado uma semana super bem. Ele tem que ter uma vida boa, né? Uma vida relativamente santa. E aí, na semana, então, ele tem que, pô, ter feito tudo perfeitinho. Não pode ter erro. Aí os caras chegaram aqui e erraram. Como se eles Eu entendo tivessem... também que pelo fato de ser nos primórdios, né, no início da igreja, fundamentando tudo, era era para mostrar o quão isso é ruim também, para ser de exemplo bem claro de que não deve ser feito isso, né? Exato. Eles acharam que eles estavam lidando com a religião, mas não estavam lidando com Deus. Eles estavam na presença de Deus. E aí eles quiseram pagar de religioso e mentiram, pagar de espiritual, entendeu? É interessante, né? Porque o problema, assim, que eu vejo aí, que é relatado, não é eles teriam ofertado, sei lá, 50%, entendeu? É? É, o problema ela faz com a gente. Exato. Eu entendo assim, né? Ela faz com que a gente faz as coisas para as pessoas poderem ver, não para Deus, entendeu? É, Então, assim, e Deus olha o nosso coração. Quando você anda com pessoas que dá tudo, tem que ter cuidado, porque assim, elas estão dando tudo, entendeu? hum, Então, assim, então, às vezes é melhor você não andar, entendeu? Porque Deus olha o nosso coração. Não é oferta, porque às vezes aquela viúva, né, deu só uma moedinha dela. Tem pessoas que podem dar tudo e às vezes não dão, retém, entendeu? Então, assim, mais uma vez, Deus está sempre no nosso coração, né? A nossa pureza, né? O nosso coração, aonde ele está, né? Entendeu? Aonde o nosso corpo vai estar o nosso tesouro, né? e se a porção deles ali era dar metade do terreno, pô, glória a Deus, pô, metade do terreno dá de valor pra igreja, top. Porque eles foram falar que era 100%, eles quiseram fingir que era mais. Não tinha problema eles terem dado metade. Seria ótimo, muito bom. O problema é que eles deram metade falando que era tudo pra poder falar pra igreja, ó, gente, estamos dando tudo. Então isso aí que pegou pesado. E aí o cara caiu duro. Então,
Alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Olha o nível. Cerca de 3 horas depois, a sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Aí Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e o seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu: sim, foi esse valor. Então ela compactuou com a mentira do marido. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito que habita em nós. Esse é o Espírito que nós adoramos. E aí é esse Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, que esses caras colocaram à prova. E é esse Espírito que a gente coloca à prova se a gente faz esse tipo de coisa. Então temos que estar muito espertos, é que Deus tenha misericórdia e a gente não fica morrendo assim necessariamente. Mas lá era o fundamento da igreja, né? Ah, e um ponto muito importante, né, que a gente conversou na última leitura sobre a pedra angular, que é o que vocês tinham bem citado, é a pedra onde o ângulo tem que estar 100% perfeito. Aquele corte é perfeito porque em cima daquela pedra é baseado todas as demais. Se tiver um errinho nessa pedra, no longo prazo fica torto ali a construção, né? Então, é em cima disso que está sendo feita essa construção, né? Eles estão ali nas primeiras pedras, logo depois de Jesus perfeito. Então aqui, o nível de perfeição, né, muito alto. E aí os caras pisando na bola e é o que acontecia, né? Pisou na bola, amigo, nessa época aqui, vixe. Você vivia coisas maravilhosas, né? Você estava ali próximo ali da pedra inicial, né? A gente vai ver, vai ter vários milagres, etc. Mas ao mesmo tempo os erros também, pô, nível altíssimo de exigência. Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante. Então, isso é uma coisa pra gente refletir, né? A gente às vezes quer esse nível de glória. Pô, Deus, queremos viver os tempos aí dos apóstolos, milagres, etc. Mas não quer viver esse nível de exigência. Né? Então, pô, galera, a gente quer só o lado bom da coisa, né? Os caras aqui também eram santos, né? Eles faziam as coisas assim, pá. Né? Apóstolos Tem de... que. Era quase 100% puro, né? Íntegro, né? Exatamente. Primeiras pedras ali saindo da pedra angular. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Foi igual o marido da Ananias. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos que souberam desse acontecimento. Então os caras assim, vocês vão ver que vão ser realizadas várias maravilhas. E também teve esse episódio que não foi uma maravilha, mas eles apontam para o que sempre foi a presença de Deus, né? Então, isso quando se espalha para aquele povo que conhece o Velho Testamento, que conhece o que é a presença de Deus, eles ficam chocados, eles falam: cara, Deus está aqui. Vamos para lá, vamos servir ali, né? Vamos adorar esse, né? A Deus ali, essa manifestação de Deus, Deus está ali. E isso vai ser discutido agora nos próximos versículos. Mais algum comentário aí, pessoal? Não, pode continuar. Aí, olha só que bênção. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Então, muitos milagres, né? Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Então, vamos voltar aqui para o Pórtico de Salomão, lembrando onde é, né? Então, eles ficavam aqui nos fundos, né? Ok. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas... Oi? Era devido a eles terem ficado assustados, né? Era muita exigência, né? Ainda mais depois que Ananias e Safira morreu, isso tomou uma grande proporção ali. Todo mundo comentou rapidamente, tipo,
como se tivesse viralizado, né, na época. E É, aí a galera falou, meu Deus, isso eu não consigo, né? Eles são demais, tipo assim. quem não tava ali na intenção. Ananias, Pode falar, Gabi. Ananias e Zafira, eles eram conhecidos, né? E quando Uhum, eles tentaram negociar, né? Mentir para Deus e, tipo assim, entre aspas, foi um castigo, né? As uhum, pessoas começaram a temer, né? Tipo assim, você exato. tem que andar corretamente, né? Entendeu? Eu esse, caramba. Aí quem tava na má intenção, né? Quem era hipócrita, etc., tinha medo. Mas quem queria ali se arrepender, né? Se prostrar diante de Deus, chegava. Então tinha esses dois grupos, né? O que não chegava e o outro. E, ó, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Aqui vai se assemelhar a Jesus quando só de tocar na veste de Jesus as pessoas eram curadas, né? E depois isso vai acontecer com Paulo. E a roupa do Paulo, só de pegarem o pano o lenço do Paulo, acho, passava nas pessoas, elas eram curadas. Então vai apontando assim para a presença de Deus, né? Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, olha a inveja, que coisa ruim, vamos orar. Eu às vezes tenho esse sentimento no meu coração, ele costuma ser leve, ele não é tão problemático para mim. Tem uma pessoa da minha família que briga bastante com isso. Não é a Mari muito pelo contrário, ela é bem não invejosa, ela não tem nada de inveja. Eu nunca vi esse sentimento nela. Mas, Graças a Deus. graças a Deus. Mas assim, poxa, é chato porque é um veneninho. E quando você vai ver, você tá ali pensando mal de alguém que tá indo bem. Então, cara, que coisa horrível. É, todos nós podemos sentir isso em algum momento, né? Tem que entregar para Deus, orar e repreender esse sentimento totalmente não de Cristo, né? Né, vamos refletir. Não sei, já que se às vezes você tem esse sentimento, você parece não ter, você parece ser super suave, de boa. Suelen também parece. Suelen eu não tenho tanta certeza, não convivi ainda bastante. Mas, cara, isso aqui pega muita gente. Mas reflitam aí, caso vocês tenham essa parada. Entrega pra Deus. Ora pela pessoa. Tem um cara que a gente acompanhava a leitura da Bíblia, ele falava assim, ó, se tem inveja de alguém, contribui com essa pessoa, sabe? Contribui. Às vezes é o demônio querendo te afastar dessa pessoa. Contribui com ela, ajuda. Luta contra isso que tá tentando, né, impedir um relacionamento seu com essa pessoa, ou impedir uma contribuição sua com essa pessoa. Ajuda o sucesso dela, que ela tenha cada vez mais sucesso, bênção, Amém. né? E não o contrário, olha o que faz, né? Tá acontecendo algo bom aqui do Espírito Santo sendo provado através de sinais e milagres e através também de um temor, né? A mão pesada do Senhor sobre a mentira. E aí, o pessoal tomado de inveja, né? Porque a fama deles crescia. O sumo sacerdote, lembra do sumo sacerdote? Tenho aqui a roupa dele. Uhum. Aqui. Aí ele aqui, ó, sumo sacerdote. Esse aqui, ó, o sacerdote, e aqui o sumo sacerdote. Que é uma representação de Moisés, né? Ungindo o sumo sacerdote. Era o Arão, o irmão dele, o primeiro sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Os saduceus eram uma parte mais rica aí dos sumos sacerdotes, que tinham pacto com Roma, do tipo, ó, a gente não vai falar mal de vocês, vocês deixam a gente aqui ter o templo, etc. Então os caras já... Olha só ali, ó, o Fox, amor. Só ele tem um cachorrinho igual o Fox, que Eu legal. acho que a doutrina principal Desculpa, gente. Fala aí, Jaque. era a negação da ressurreição dos mortos. Ih, seu som ficou ruim, Jaque. Tava ótimo, Melhorou? do nada. Melhorou. Então, o saduceu, a doutrina deles principal era a negação da ressurreição dos mortos. Total. Por isso que eles se opunham, né, muito particularmente aos apóstolos, É, entendeu? é E verdade. não aos fariseus.
É tipo assim, é como se o fariseu e o saduceu, né, fossem inimigos dos apóstolos, mas se Uhum. fossem inimigos entre si. Aí os É, dois se uniram para ter mais força contra os apóstolos, entendeu? exato. Para Nossa, é poder isso. derrubar os apóstolos. É isso. É E os isso. saduceus, eles tinham a força policial à disposição deles, eles controlavam o Hum. templo. Ah, É, é. a força policial era a favor deles, né? Não era dividido entre, que nem hoje, né? Os três poderes, né? Executivo, legislativo e Não. judiciário. Era tudo ali no clero, né? Nos religiosos. Então eles detinham a força da polícia, né? Isso mesmo, amor. Bem, bem colocado. E aí, né? Eles tinham esse poder, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Pô, os caras curando, vão prender eles. Por quê? Porque temos inveja, que absurdo. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E aí o que que ele diz? A instrução do anjo: vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. Nada para o evangelho, gente, que bênção. Olha isso, vão lá e continuem anunciando essa mensagem de vida. Que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou por nós e vive, está à direita ao lado do Pai. E hoje vocês têm o Espírito Santo de Deus. Isso está disposto a quem se arrepender, né? E se humilhar e se converter aí aos caminhos do Senhor. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e sem demora começaram a ensinar. Aí mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram e reuniram o conselho. Isso é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Isso aqui é o Sinédrio, né? Ó, o Sinédrio. Então, chegaram aqui de novo no Sinédrio, né? E aí mandaram buscar lá os apóstolos. Vem, traz eles aqui pra gente julgar eles, né? Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Imagine isso acontecendo, que legal. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Ai, a cadeia estava bem trancada e os apóstolos já estavam lá no templo de novo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, gente. Eles não entendem, eles não conseguem ver. Quando a gente tá cego, nada abre o olho. Deus, tenha misericórdia de nós, que a gente não tenha essa cegueira, que a gente possa ver os nossos erros, ver a nossa inveja. Por favor, nos ajuda. Mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tamanha era aí já a simpatia do povo para com eles. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Lá vai eles de novo, né? Aqui lá no Sinédrio. Então vamos lá, agora eles vão lá julgar os apóstolos. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem. Este homem que faz milagres. Cara, que coisa bizarra. Isso que eles eram, em tese, tementes a Deus, né? Mas com certeza eles eram muito mais tementes à religião. Esse foi o problema deles. Disse ele: e mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Isso é o que mais pegava, né? Eles não conseguiam voltar atrás no que eles tinham feito. E era compactuar entre eles, né? Como vocês bem falaram, saduceus e fariseus todos juntos para poder forçar Roma a matar Jesus, que eles não tinham esse poder, então estava na mão deles o sangue. Convenceram Roma, né? Pôncio Pilatos a matar Jesus. E os apóstolos falavam isso. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Amém.
O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. O Pedro não arreda. Não, ele vem com a mensagem correta sempre. A verdade vence. Isso aí. Deus nos dê essa ousadia do Pedro. Amém. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados. Sempre aqui a grande chave do evangelho. O arrependimento. Sim. Quem somos nós? Misericórdia, gente. Somos Deus. ninguém. A gente tem que se arrepender e converter nosso caminho. Todo Arrepender-se. dia, né? Todo dia a gente tem que se arrepender, Senhor, perdão dos meus erros, dos meus pecados. É verdade. É, É isso aí. Esse é o Espírito, Suelen. Missão diária, gente. E a gente vai isso. evoluindo, vamos melhorando. É uma escada, né? O pastor Saulo falou outro dia. É uma escada, mas é uma escada caracol. Aí a gente vai evoluindo assim, ó. E subindo. Depois nós- Amém. Se arrependesse de seus pecados. Então, Deus o colocou, né? Colocou Jesus no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas. E assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Deus dá a quem? Àqueles que lhe obedecem. E faz parte do que a obediência, o arrependimento. E é isso que Deus quer, mais do que sacrifício, mais do que oferta, Ele quer a nossa obediência. Isso vem em primeiro lugar. É. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-lo. Cara, misericórdia. Como pode, né, ser cego nesse nível? Poderíamos ser nós, gente. A gente tá nesse alto cargo aí com medo de perder o cargo, com medo de perder a política. Estão sendo confrontados por um pescador. Eles falam, mano, quem é esse cara? Mata esse maluco. Cara, esse cara tá falando em nome de Deus. Acorda. Gente, Deus usa o pescador, Deus não usa necessariamente religioso. Mas vejam que ele vai usar um religioso agora. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Eles quem? Os apóstolos. Sai um Só pouquinho. um adendo. Por favor, O amor. Gamaliel, ele foi o mestre do Paulo durante a educação rabínica que ele teve. Bom mestre, hein? Um bom mestre. Casou. Um bom coração. Vocês vão ver o que o Gamaliel vai falar. Aqui, né, então os apóstolos, Gamaliel fala, gente, ele se levanta, né? Alguém importante aqui que todo mundo respeita. Não só o pessoal que respeita, como o povo respeita. E ele pede aos acusados, que são os apóstolos, se retirem, por favor. Retirem, por favor, que eu tenho algo aqui a conversar com o conselho, né? Então, um deles, porém um fariseu, chamado Gamaliel, o professor do Paulo, né, do Saulo, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, agora já sem os apóstolos, né, só entre eles ali, ele disse aos demais, israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Planejavam matar eles, né? Então, cuidado. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas ele foi morto e seus seguidores se dispersaram, e o movimento não deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas. Judas era um nome muito comum, da Galileia, que fez muitos seguidores, também aqui da Galileia, né, região onde Jesus começou o ministério dele, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Olha, se o que planejam e fazem, quem?
os apóstolos, né? Se o que os apóstolos planejam e fazem é meramente humano, é coisa de homens, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Caramba, Gamaliel, boa, mandou bem, hein? Abrindo os olhos aqui dos líderes. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Então vejam, gente, não é uma coisa, se é religioso tá errado. Não! Tinha alguém aqui religioso, aqui entre os religiosos, com um coração bom. Mas tem que ter um, né? A grande maioria tava, totalmente cega. Aí, graças a Deus, né? Um foi levantado para que o evangelho não fosse impedido. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Mesmo assim, mandaram açoitá-los. Não ouviram totalmente o conselho, né? Como era um grupo, então ficou dividido, deve ter sido uma negociação. Equilíbrio. Não vamos mandar matar, mas também vamos mandar açoitar, né? E açoitar é arrancar o couro dos caras com chicote. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. Mas continuaram com isso. E por fim, o soltaram. Aí os discípulos, os mini-Jesus, né? Os cristãos, que quer dizer mini-cristos, né? Os mini-Jesus. Eles vão lembrar das palavras de Jesus. Porque é isso que Jesus fala pra gente. É pra lembrar das palavras dele, as guardar no coração e as praticar. E agora eles vão praticar as palavras de Jesus. Porque olha o que vai acontecer. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Jesus fala, cara, fiquem felizes quando vocês forem perseguidos pelo meu nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Nada para o evangelho, gente. Quando tava ali pra, vai matar, calma, tá muito cedo. Eles vão morrer de fato pelo evangelho mais pra frente. Aí tava Cara, a muito vida cedo. deles estava em risco. Eles continuaram a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. A vida deles estava em risco. Então, do tipo, o que que impede a gente, né, hoje em dia?